caso de hoje é considerado um dos estopins que é um dos grandes marcos da história da humanidade, sendo a Primeira Guerra do século XX e o primeiro conflito em estado geral de guerra, que ganha esse status quando uma nação mobiliza todos os seus recursos em função do combate. Bem, sobre a Primeira Guerra Mundial, ela durou 4 anos, aconteceu entre 1914 e 1918 e teve início por diferentes motivos e acontecimentos que já vinham acontecendo desde o século XIX, como, por exemplo, disputas imperialistas, o nacionalismo, alianças militares e a corrida armamentista. Para falar desse caso em específico, eu vou focar na questão nacionalista, e entre todas é uma das mais complexas. Essa questão envolvia os Balcãs, uma região do sudeste do continente europeu, que no século XX era quase que inteiramente dominada pelo Império Austro-Húngaro, que na época também já estava entrando em colapso por conta dos movimentos separatistas que estavam surgindo ali na região. Essa tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, na disputa pelo controle da Bósnia. Os sérvios ainda lutavam pela formação da Grande Sérvia e eram apoiados pela Rússia, por meio do pan-eslavismo, o ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo César russo. Esse quadro de tensão e de rivalidade teve o envolvimento de outras nações europeias, a Tríplice Entente, formada pela Rússia, Grã-Bretanha e a França, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Itália e ainda o Império Otomano. Os apoios militares incluíam cláusulas secretas de cooperação, caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Toda essa tensão e hostilidade deu garantia para os chefes de estados na Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Esse cenário atenuou a corrida armamentista entre as nações que se preparavam para algo que já era questão de tempo. Como tudo já se encaixava, só faltava algum estopim. E é nesse momento que vão entrar os 3 personagens de hoje: Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, duquesa de Hohenberg, e o extremista Grávilo Príncipe. Francisco Ferdinando da Áustria foi um arquiduque da Áustria-Hungria e herdeiro do trono imperial, nascido em 14 de dezembro de 1863, e era sobrinho do imperador austro-húngaro Francisco José. Ele entrou para o exército muito novo, ainda aos 14 anos foi promovido a tenente, aos 22 ao coronel, e aos 27 ao major-general. Sofia Maria Josefina Albina de Chotek, duquesa de Hohenberg, nascida em 1º de março de 1868, pertencia a uma família aristocrata e proeminente da Boêmia. E Grávilo Príncipe, nascido em 25 de junho de 1894, foi um militante sérvio-bósnio de família pobre. Aos 13 anos de idade, ele foi mandado para Sarajevo, capital da Bósnia, para poder estudar, que na época era ocupada pela Áustria, e foi na escola que ele começou a se engajar em movimentos políticos. Ele chegou a se juntar a um grupo secreto que tinha o objetivo de se libertar do domínio austríaco. Em 1913, ele convenceu outros 2 jovens a se juntarem no plano de matar o arquiduque, que teve uma visita anunciada em Sarajevo. Esse plano foi financiado pela Mão Negra, com armas, treinamento e também facilitando a entrada deles na Bósnia. Foi então no dia 28 de junho de 1914, um domingo, por volta das 10h45, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia, na capital, que ele colocou seu plano em prática e assassinou o casal. Essa visita era vista como um tipo de provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas da época que tinha na Sérvia e na Bósnia. Os 2 já tinham sido atacados momentos antes com uma granada, que foi atirada na direção do casal, mas eles conseguiram desviar e ela explodiu atrás deles. Ele ainda teria gritado para as autoridades locais: "Então vocês recebem os seus convidados com bombas?" Os 2 ainda insistiram em visitar o hospital que estava atendendo as vítimas atingidas pelas bombas. E quando eles saíram de lá, o motorista perdeu o caminho até o palácio onde eles estavam hospedados e entrou numa rua secundária. Foi nessa rua que eles foram avistados pelo príncipe. E no momento que o motorista fazia uma manobra para voltar, ele tirou contra os 2. A Sofia foi atingida no abdômen e o Ferdinando na jugular. O arquiduque ainda estava vivo quando as testemunhas começaram a chegar, mas acabou falecendo pouco tempo depois. Antes de morrer, ele ainda disse para Sofia: "Não morra, querida, viva pelos nossos filhos." Os seus assessores ainda tentaram abrir sua farda para fazer algum tipo de socorro, mas viram que não era possível, eles precisavam de uma tesoura para poder cortar. A Sofia estava com uma hemorragia interna e morreu no caminho do hospital. O príncipe usou uma Browning de potência relativamente baixa e uma pistola FN modelo 910 para cometer os assassinatos. Ele foi preso no mesmo dia e julgado com mais 24 outros indivíduos. Durante o julgamento, o príncipe ainda afirmou: "Eu sou um nacionalista iugoslavo visando a unificação de todos os iugoslavos, e não me importo com qual forma de Estado, mas deve ser livre da Áustria." Ele foi poupado da pena de morte porque ele era considerado muito novo, na época ele tinha 19 anos.
foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ele foi preso na fortaleza de Terezin. Depois disso, o exército austro-húngaro utilizou a morte do arquiduque como um pretexto para lançar um ataque contra a Sérvia, começando de fato a Primeira Guerra Mundial. Caso você saiba algum detalhe que ficou de fora ou conheça algum outro caso histórico, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E obrigado por assistir até o final. Esse foi mais um caso histórico.